outros não tinham, mas aqui é um assunto em que Deus ele chama a atenção da igreja. Eu convido você que está com sua Bíblia a abrir ela no livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Nós vamos, a princípio, o necessário é ler somente o 20, mas como o capítulo ele depois tem 3 versículos, vamos ler o 21 e o 22 também, mas a princípio o verso principal é o verso 20, amém? O livro de Apocalipse está no final da Bíblia, é o último livro da Bíblia, amém? Se você não trouxe sua Bíblia, ela está aqui, o pessoal da mídia colocou aqui atrás de mim, a leitura da palavra, e vamos prosseguir lendo ela, amém? A palavra do Senhor vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. 22. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Amém. Isso aí, igreja. O tema da mensagem de hoje é: viva a vontade de Deus. Você pode repetir comigo? Viva a vontade de Deus. Isso é importante, sim ou não? Completamente e extremamente importante. Quem que está falando conosco nessa carta aqui? Como diz no capítulo de número 1, é aquele que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aquele que os traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém? Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. É esse que está falando conosco hoje. E é esse que, como já foi falado aqui pela pastora Luciana, embora não vejamos, Ele está conosco, Ele está no meio da igreja. Você crê que Ele está no meio da igreja? Ele está no nosso meio. E o que Ele tem para falar conosco hoje é muito sério. É uma mensagem que ela vem sendo comunicada. É uma mensagem, é uma ação que ela vem sido comunicada desde Adão até o dia 19 de maio de 2024, às 7h03 da noite. E continuará sendo pregada. Uma coisa que nós como igreja precisamos entender, e você também precisa entender, é que embora a palavra que nós vamos refletir aqui seja uma exortação muito dura, você tem que entender que Deus, Ele ama você. Amém? Deus, Ele ama você. Ele te ama muito. O verso 19, que é um antes, vai dizer assim: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Se tem uma coisa que Deus quer fazer comigo e com você todos os dias, é salvar-nos. Salvar-nos do tempo presente e também do tempo futuro. Ele quer nos salvar. Hoje, você tem se preocupado com o quê? Com o presente ou com o futuro? Quando você partir dessa terra, qual que você acha que é o seu destino? E qual a relevância dessa pergunta para você hoje? Qual que é a relevância dela? Qual que é a importância dela? Volto a repetir, sabe o que Deus quer fazer nessa noite? Salvar. Salvar. Nosso Deus quer salvar. Nosso Deus, Ele quer salvar lares. O nosso Deus, Ele quer salvar famílias.
O nosso Deus quer salvar todo aquele que está aprisionado. Aprisionado em quê, pastor? Aprisionado a um vício, aprisionado a uma doença, aprisionado a um leito do qual essa pessoa, todos os dias, um doente, um enfermo, não vê a hora de sair. Ele quer libertar aquele que nesse momento está querendo tirar a sua própria vida com desejo de suicídio. Ele quer salvar. Mas muito mais importante que a salvação do tempo presente é a salvação do futuro, a eternidade. Tanto que a palavra do Senhor, ela vai nos falar lá em Mateus: se seu olho te condena, arranque-o. Porque é melhor você ser salvo sem um olho do que padecer o seu corpo inteiro. Então Deus, Ele ama muito você, que em nome de Jesus, toda mentira que Satanás implantou na sua mente seja repreendida agora. Em nome de Jesus, toda mentira, todo engano de Satanás seja repreendido agora e arrancado do seu interior, do profundo da sua alma, no nome de Jesus. Porque Satanás, ele é mentiroso. Satanás, ele usa os momentos de dificuldade que passamos para poder mentir nas mentes, para poder implantar mentiras, para poder fazer com que você acredite e potencialize que Deus, ele não ama você, mas Deus está aqui te dizendo que essa é uma mentira de Satanás e que você não acredite nela. Que Ele muito te ama. Ele tem livramento para mim e para a sua vida. Ele tem salvação para mim e para a sua vida. Só que o que nós precisamos entender é que para que o agir de Deus, ele aconteça em nós, nós precisamos agir. Quando o Senhor, ele me deu esse versículo, eu comentei com o pastor Flávio, eu falei: pastor Flávio, você já parou para refletir o porquê que ele detalha tanto essa palavra? Porque aqui esse versículo, se o Senhor quisesse, ele poderia falar somente isso: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mas ele não ele falou tudo isso, mas ele poderia falar muito bem assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. E acabou. Mas a gente vê que ele coloca uma riqueza de detalhes nesse versículo. Não sei se o bispo, a pastora já pararam para refletir nesse versículo, que ele não é tão simples como as pessoas imaginam. Mas para a gente compreender esse versículo, a gente tem que entender todo o contexto desse versículo, aonde João, ele prega para a igreja de Laodiceia. A palavra do Senhor, ela aborda o livro de Apocalipse como um livro profético, aonde ele retrata o tempo presente e o futuro. Ele retrata aqueles que serão salvos, como também aqueles que perecerão, entre eles o anticristo. Os personagens principais desse livro é João, que escreve as cartas e que relata tudo o que viu, Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, o nosso Redentor, e como lemos aqui, é aquele que voltará para buscar a tua santa igreja, e quem quer ser achado por ele, digam glória a Deus. Glória a Deus. E como já dissemos aqui, o anticristo, o qual tem separado para ele o lago de fogo e enxofre. Mas não é somente ele e o falso profeta que vai estar lá. E nós reconhecemos o amor de Deus aqui, porque quando o Senhor, ele escreve essas cartas, é porque o Senhor quer salvar. Quando nós lemos essa carta, nós já vemos a bondade de Deus. Porque Deus, ele poderia muito bem ficar em silêncio. Mas quantas vezes o Senhor já não tem falado? Quantos não são os profetas que o Senhor já levantou? Se nós olharmos na Bíblia, são muitos. Quantos não são os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres que estão espalhados por toda a terra? E a palavra tem sido pregada. Com qual objetivo? Me perdoe ser repetitivo, mas você precisa pensar nisso todos os dias.
salvar. O livro de Apocalipse, ele nos mostra a ação de Cristo, a ação do nosso Deus enviando um anjo para João, para poder orientar-lhe a entregar cartas às 7 igrejas da Ásia, aonde entre elas está a Laodiceia, que é a última que recebe a carta. E cada carta vem com uma orientação e uma instrução de Deus. E por que vem essas orientações e instruções? Porque não é somente aceitar Jesus e se batizar. Precisa ter uma conduta. A graça está sobre nós, é o que diz Efésios capítulo 2, a partir do verso de número 8. Somos salvos pela graça, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. A graça do Senhor, ela está sobre nós, mas se nós olharmos e dermos uma lida continuamente, vai falar que nós fomos criados para o quê? Boas obras. Não somos salvos pelas obras, mas fomos criados para boas obras. Precisamos ter boas obras. E quando nós vamos falar a respeito da igreja de Laodiceia, é algo muito forte o que é falado aqui. Cada igreja recebe uma orientação e uma instrução do Senhor. E a igreja de Laodiceia, para nós entendermos por que o Senhor disse isso a ela, eu estou à porta e bato, a gente precisa entender um pouco do contexto dessa igreja. Laodiceia, quando nós falamos a igreja de Laodiceia, na verdade Laodiceia é uma cidade. E o que diz a história de Laodiceia? Eu vou trazer aqui para vocês, brevemente, um estudo que eu fiz com base em quem era a igreja de Laodiceia, amém? A cidade de Laodiceia, ela ficava localizada a 60 quilômetros de Éfeso, na Turquia. Éfeso era uma cidade que também tinha uma igreja, onde Paulo pregava para essa igreja. Inclusive, nós vemos também quando, no livro de Colossenses, capítulo 2, verso 4, nós vemos Paulo fazendo menção sobre cartas à igreja de Laodiceia. Então essa era uma das cidades onde continha uma igreja que também era orientada e instruída. O nome original dessa cidade de Laodiceia era Dióspole, uma homenagem a Deus, a Zeus quer dizer. Aí a gente já começa a entender um pouco do contexto dessa igreja. Mas o nome mudou para Laodiceia, porque houve um terremoto naquela cidade, ela foi reconstruída, e o rei daquela cidade, Antíoco, colocou o nome de Laodiceia em homenagem a sua mulher Laódice. O contexto da igreja de Laodiceia era qual? Era a igreja mais rica. Era uma igreja muito rica. E ela era muito conhecida pelo fato das suas riquezas. Era reconhecida por conta da sua produção de lã, por serviços bancários, por produtos feitos de pó frígio, também por conta de pomadas para os ouvidos e colírios, e tendo uma escola de medicina. Então ela era muito reconhecida, Laodiceia. Uma igreja rica, uma cidade na verdade, rica. Uma cidade muito próspera, uma cidade trabalhada por romanos. Aí você me pergunta, o que tem a ver, pastor, a igreja com a cidade de Laodiceia? O que nós vemos é que a igreja que tinha ali como objetivo influenciar, na verdade era influenciada. A igreja que tinha que ter um papel atuante de santa dentro da cidade de Laodiceia não tinha. Na verdade, a igreja ali, ela estava influenciada por 2 pontos que vêm da característica da cidade de Laodiceia: idolatria e independência. Primeiro ponto, por que idolatria? Porque a cidade de Laodiceia estava estabelecida sobre o seu, faz assim comigo,
A igreja de Laodiceia, ela era estabelecida sobre ela mesma. Como que Laodiceia era reconhecida? Por suas riquezas. Ela era conhecida por ser uma cidade próspera. E, consequentemente, a igreja de Laodiceia era conhecida por quê? Uma igreja que estava em Laodiceia, que era rica e próspera. A igreja não era reconhecida pela sua santidade. E hoje, quem que é a igreja nos dias de hoje? A igreja somos nós, irmãos. E a pergunta para a sua reflexão e a minha é: como que nós como igreja estamos sendo reconhecidos? Hoje no seu trabalho, você é reconhecido como cristão? Hoje dentro da sua casa, você é reconhecido como cristão? Alguém pode olhar para você e falar assim: é um cristão legítimo. No meio dos seus amigos, você é reconhecido como cristão? Como que eu tenho sido reconhecido aonde nós estamos? Qual é o reconhecimento? Quando as pessoas olham para nós, como que nós somos conhecidos? Homens de fé, mulheres de fé? Outro ponto, a cidade. Como ela sofreu um terremoto, a história vai dizer que essa cidade, ela se reconstruiu sozinha. Não precisou de ninguém. A cidade era tão bem financeiramente que os relatos da cidade de Laodiceia é que ela não precisou de ajuda financeira para ninguém. De ninguém. Ela com os recursos financeiros se reergueu. E aquilo que ela necessitava como igreja, mais uma vez, ela agia em plena dependência. Porque a palavra do Senhor, ela vai falar aqui um pouco a respeito de mornidão. E a mornidão, ela está relacionada às águas, o fluxo de água que passava por Laodiceia. E a história vai dizer que Laodiceia, ela não tinha uma fonte de água própria. Ela tinha que adquirir. Então Laodiceia, cheia de dinheiro, ia lá e comprava essa água. Em outras palavras, a igreja de Laodiceia, ela só era a igreja no seu aspecto. Só era a igreja no seu aspecto. Como assim, pastor? Eu não estou entendendo. É você passar aqui, hoje, quando você passa na frente de algum lugar que é a igreja, como que você reconhece que é a igreja? Não, você passa na rua, uma placa. Se for uma igreja católica, fazia tempo que eu não escutava isso. Eu passei no metrô São Judas, quarta-feira, o sino lá, tendão, igreja. Mas e o povo? A igreja de Laodiceia, ela só era reconhecida como igreja por causa dos aspectos físicos dela. E hoje, infelizmente, digo isso num aspecto mundial, no que diz respeito ao povo de Deus, tem muitos que só têm aspecto de igreja. Vai para o culto, como que a pessoa sabe que você é crente? A Bíblia debaixo do braço. E se não tiver a Bíblia? Não sabe. No trabalho, às vezes não sabe por causa da forma que se comporta, a maneira que age. Irmãos, quando um cristão é cristão, na primeira atitude que ele tem de fé, já tem alguém que se manifesta.
ou se manifesta para achar ruim, ou de curiosidade mesmo, né? A pessoa já pergunta: você é crente, não é? Uma resposta que você dá, uma atitude que você tem. Primeira pergunta: você é crente, não é? Mas o Senhor está nos chamando a atenção porque, infelizmente, a conduta do cristão nem sempre tem sido vista. O Senhor, ele não encontrava cristianismo na igreja de Laodiceia. Quando o Senhor, ele fala com a igreja de Laodiceia, ele fala no verso de número 16: assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Ele estava dizendo em que sentido? Laodiceia não tinha uma fonte própria de água. A água que vinha, ela vinha de aquedutos que forneciam água mineral que ficava numa distância de 10 quilômetros da cidade. E eram duas fontes, de uma cidade chamada Hierápolis, que tinha como característica da água, águas quentes, procuradas para meios medicinais, para cura. E a fonte de Colossos, que era água pura, procurada para refrigério. E quando o Senhor, ele fala sobre, bom seria se fosse quente ou frio, ele não está querendo dizer que o frio é ruim. O que ele está querendo dizer é que aqueles da fonte de águas quentes era uma característica, um caráter sólido e bom, e que fazia diferença. Assim como também as águas de Colossos, que tinham uma única característica, sólida, firme e que fazia bem, que proporcionava refrigério. E como era Laodiceia? Nenhum nem outro. A palavra diz que essas águas, quando chegava em Laodiceia, eram mornas, porque a transferência de água dizia que na primeira parte do trajeto, a água era transportada por um aqueduto. Depois, mais perto da cidade, por meio de blocos cúbicos de pedra perfurados ao meio e colocados com cimento. Essas águas chegavam mornas e sujas, para nada prestavam, pois causavam náuseas. Então aquela água ali para o povo não servia. E o que o Senhor fala para nós? Olha, nós precisamos mudar o nosso posicionamento. Por quê? Se nós não tivermos numa posição, como já foi pregado aqui, o louvor que foi falado aqui do verso de número 3, o louvor número 3 que foi entoado aqui, é o que o Senhor espera de nós como igreja. O que o Senhor está comunicando para nós é: sem santidade não dá. Sem santidade, sem uma decisão firme sobre o que você quer. Se não for assim, não dá. Não dá. Quem está entendendo, diga amém. A igreja de Laodiceia era uma igreja para fazer a diferença, mas não estava fazendo a diferença. Era uma igreja que ali, onde era para ela oferecer cura interior, onde era para oferecer refrigério, ela não oferecia. Aonde ela estava, o Senhor não estava. O Senhor não estava. E o que choca quando a gente lê esse livro é porque uma pergunta que eu vou fazer para você e você reflete. Hoje você está bem com Deus? Segunda pergunta: se você está bem com Deus, o que te traz a certeza de que você realmente está? O que te traz a certeza? E se você não está bem com Deus, terceiro, essa posição que você está, você vai continuar nela? Porque o que se mostra da cidade de Laodiceia aqui, é que era uma igreja rica, era próspera. Em outras palavras,
O que o ser humano precisa hoje? O ser humano precisa comer? Precisa. Ser humano precisa de vestimenta? Precisa. Ser humano precisa de uma renda financeira? Precisa. Ser humano quer paz? Quer paz. A igreja de Laodiceia era bem financeiramente. A igreja de Laodiceia não tinha fome, não tinha necessidade, não tinha briga. O que a igreja pensava? Aquilo que foi dito no verso 17. O Senhor afirmando: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Nós vemos, amados, que esses conceitos não são aceitáveis pelo Senhor como santidade. Quem a gente pode trazer uma referência nessa palavra, no que diz respeito a riquezas, a posses, é Jó. Jó, a palavra do Senhor vai dizer, lá no capítulo de número 1, que Jó era o homem mais rico que tinha na cidade dele. Era o homem mais rico. Todos os funcionários dele gostavam dele. Tinha 10 filhos, uma esposa. Só que quando o Senhor falou com Satanás, ele fala assim: tem visto meu servo Jó? Reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Riquezas, não é errado você ter. Até porque não daria para pregar a palavra, né? Se riqueza fosse errado, né? Salomão tinha que arrancar, né? Salomão tinha que arrancar, Davi tinha que arrancar. Quem mais? Abraão tinha que arrancar, Jacó tinha que arrancar. Josué, que foi pregado esses dias, tinha que arrancar, porque foram pessoas de posses. Só que em primeiro lugar, o que estava em primeiro lugar na vida desses homens? Santidade, comunhão, aliança. Quando nós vemos essa carta de Laodiceia, o Senhor não estava reprovando de vez a igreja de Laodiceia. Muito pelo contrário, como a gente já leu aqui num verso antes, o Senhor repreende quem ama. Qual que era o desejo do Senhor? Salvar Laodiceia, salvar a sua igreja. Olha que privilégio. A igreja de Laodiceia ali, o Senhor preparou para falar ali com João, um dos seus anjos, para falar com todas as igrejas. Olha o valor da igreja. Meu amado, guarda isso no seu coração. Olha aqui para mim, todo mundo. Você tem muito valor. Você tem muito valor. Você tem muito valor para Deus. Sabe por quê? Porque sangue foi derramado na cruz, pela minha e pela sua vida. Sangue foi derramado na cruz. Só que o que o Senhor fala conosco é que num relacionamento não dá para se relacionar de qualquer forma. Qual esposa aqui aceitaria que o seu marido relacionasse com você de qualquer forma? E qual marido aceitaria que sua esposa se relacionasse com você de qualquer forma? Qual pai que aceita? Não vou nem dizer aceitaria, porque o pai não aceita. Pelo menos eu sou um, né? Que o seu filho trate você de qualquer forma. Qual que é o pai que aceita isso aqui? Levanta a mão. Ninguém, né? E qual que é o filho que aceita que os seus pais se relacionem de qualquer maneira com ele? Ninguém aceita. Num relacionamento é aquela história, ou é ou não é. Ou tem intensidade ou não tem intensidade. E se não tem intensidade, a relação acaba dando fim. E o Senhor não quer quebrar relacionamento com ninguém aqui. Muito pelo contrário, Ele tem insistido por esse relacionamento. A gente vê o amor de Deus lá no Éden. No fruto do conhecimento do mal, do bem e do mal, não tocará, porque se tocar vai morrer. Eva tocou, Adão tocou. Dignos do quê? Morte. Mas o que aconteceu? Sacrifício. Sacrifício. Quero continuar a minha comunhão e intimidade com você. É o que o Senhor fala para mim e para você nessa noite. Eu quero continuar a minha comunhão e
e aliança com você. Eu amo você. Agora a pergunta fica para nós: queremos comunhão e intimidade com o Senhor? De antemão, o Senhor não aceita uma comunhão e uma intimidade de qualquer forma. O que o Senhor quer de nós nessa noite? Mudança de atitude. Sabe o que o Senhor quer de nós hoje? Chega de olhar para você. Como assim, pastor? Eu não posso olhar para mim? Se você olhar para Deus depois, você está fazendo idolatria. Quem é mais importante, você ou Deus? Chega de olhar para nós mesmos em primeiro lugar. Temos que olhar em primeiro lugar para Ele. O Senhor não aceita segundo lugar. Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Ele não aceita segundo lugar. O que o Senhor quer de nós é uma mudança. Chega de buscar olhar para si mesmo em primeiro lugar e buscar as coisas dessa terra. Chega. Você pode ser bem financeiramente? Sim. Você pode ser próspero? Sim. Mas isso vem em segundo, terceiro e em quarto lugar. Até porque o nosso bem-estar, ele está vinculado a uma aliança com Deus. Essa não pode ser a nossa preocupação. A igreja de Laodiceia se firmava em seus bens, mas numa relação com Deus, você não está em primeiro lugar. Tem que ser Ele. Quando nós vemos a palavra da igreja de Laodiceia, só se trata do eu, não se trata de Deus. Só se trata do eu, buscar para mim, querer para mim, o bem-estar para mim. Só que o servo de Deus, ele busca o quê? Para Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle, para a adoração dEle, para a exaltação dEle. Porque, como disse João Batista, é necessário que Ele cresça e eu diminua. O Senhor diz hoje para nós: parou. Parou. Eu quero salvar. Eu tenho salvação para você. Só que é necessário nós estreitarmos a nossa relação. Quando o Senhor diz no verso 18, adquire de mim, porque Ele começa a dizer aqui no verso de novo, 18, compra de mim ouro refinado, e logo se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir sua vergonhosa nudez, e colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Em outras palavras, o que o Senhor está exigindo de nós? Busca. Busca, porque só se adquire essas coisas buscando a Deus. E quem procura, acha. Quem bater, abrir-se-vos-á. Em outras palavras, o que o Senhor quer da igreja dele, o que é pregado desde Adão, busca. Pode reparar, os jovens aí, os obreiros que estão fazendo aí o estudo bíblico, os pastores, qual que é a maior repreensão sobre o povo de Deus? Param de buscar ao Senhor, não buscam, são inconstantes. E hoje o Senhor quer que essa inconstância pare de vez. Pastor, eu oro hoje, aí depois eu vou orar na quarta. Esposas, respondam para mim. Seu marido te beijou hoje, ele pode te beijar só na quarta? A pastora Camila já foi a primeira com autoridade. Não. Só faltou ela dar aquela olhada de mulher, né, Patrícia? Aquela olhada de mulher assim, de japonês assim, ó, que o homem já sabe que a casa caiu. O homem, o marido, aceita que a esposa te respeite hoje e depois só vai te respeitar na quinta? Vocês estão com medo das mulheres, hein? Eu sou o primeiro a dizer, não.
Não é a palavra. A palavra não vai falar que a mulher, né? Primeiramente, o recado é para os homens. Amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Aí vem a parte dos homens também ser, chegou minha hora, né? De ser valorizado, né? De terem um proceder como o proceder de Sara, que chamava o seu marido de Senhor. Vou perguntar de novo, marido. Vamos ver se os homens estão mais fortes. Você aceita que sua esposa te respeite no domingo e depois só na quinta? Sim ou não? Cara, só tem um, que Deus retire o medo dos maridos aí, hein, irmão? Rapaz, as mulheres aqui já não. Ai dele se ele acordar amanhã e não me der um beijo. Eu já fui cobrado disso. Só que a Jennifer estava sonâmbula. Eu falei, filha, você estava num sono que você me deu tchau. E ela me cobrou, não me deu beijo hoje quando saiu. Você acha que o Senhor vai aceitar que você ore hoje, depois só quarta? E olha que a gente cantou aqui, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. O Senhor não vai aceitar. O Senhor você acha que o Senhor ele vai aceitar de nós essa inconstância? Eu amo fulano hoje. Daqui 2 dias não, porque ele me fez um mal. Na sexta-feira eu amo ele de novo. Eu perdoo hoje, mas depois só vou perdoar mês que vem, se eu estiver bem no dia ainda. Você acha que o Senhor vai aceitar isso? Numa comunhão com Ele, o Senhor não vai aceitar. Ou melhor, o Senhor não aceita. A igreja de Éfeso, a repreensão dela é uma. Pô, vocês estão bem, só que vocês deixaram o primeiro amor. O Senhor, Ele não aceita. O Senhor, Ele quer que nós façamos uma busca espiritual. E essa busca é por pureza, é por santidade. Pureza e santidade. E para adquirir essas coisas, aí a gente vai entrar no capítulo 3, e verso 20. Essas coisas, sabe quando nós adquirimos santidade do Senhor? Sabe quando nós adquirimos pureza? Com intimidade. Não tem como você... Ai, pastor, eu queria ter a mente mais purificada, eu queria pensar em coisa boa, eu queria ser mais forte. Sem intimidade, não dá. Não dá sem intimidade. Então o primeiro passo que nós temos que dar é a busca pela intimidade. Esse é o principal passo de hoje. Intimidade. E esse passo quem dá somos eu e você. Sabe por quê? Que é uma notícia boa, porque sem merecer o Senhor já deu passos para nós. Ele deu passo para estar aqui. Sem a gente merecer, porque somos falhos, erramos, damos mancada, pecamos, mas o Senhor Ele deu passos para ter um encontro comigo e com você nessa noite, porque Ele quer estreitar esse relacionamento aí. Ele deu passos porque Ele quer mudar a nossa vida, mudar a nossa história, mudar a nossa realidade. Nós precisamos fazer como Zaqueu, porque a história de Zaqueu mostra o passo de Jesus. Zaqueu estava na figueira, o Senhor olhou lá, desce daí porque hoje eu quero repousar na sua casa. E muitos ficaram questionando. Logo Zaqueu, né, no palavreado de hoje, aquele pilantra que faz errado, e o Senhor deu passo para salvar. E Zaqueu deu outro passo. Eu e você somos falhos, mas é tão bom saber que o Senhor está aqui. Mas é tão bom saber que Ele me ama. Você não fica feliz de você se sentir amado? Você consegue dizer a alguém que te aceitaria com todas as falhas que você dá? Você consegue dizer a alguém que poderia continuar insistindo em você? Esse é Deus. Não tem ninguém que possa nos amar como Deus nos ama. Não tem ninguém que possa insistir como Deus insiste conosco. Por acaso tem alguém aqui que fica sem errar uma semana? 1 hora?
Irmão, basta você estar na frente da TV. Passa a história do presidente, ó lá, já reclamou, já era. Já era. Já era. A Bíblia nos orienta que nós temos que orar pelos reis. Nós temos que orar pelos líderes. A igreja está orando pelos líderes? O Senhor, Ele quer estreitar essa intimidade. Precisamos ser como Zaqueu, porque tem coisas que o Senhor quer ouvir de nós. Tem coisas específicas que o Senhor quer ouvir de mim e de você. Nessa intimidade não se esconde nada de Deus. Quando Zaqueu chamou ali, Jesus entrou na casa dele. Quem deu o primeiro passo na conversa? Zaqueu. Tem coisas que quem tem que dar o primeiro passo sou eu e você. E nós temos que conversar aquilo que o Senhor quer conversar. Porque muitas das vezes a gente quer conversar coisas que não é a prioridade que Deus quer conversar. Pode ser sim que Ele queira conversar, mas só que quando a gente olha lá para 2 Crônicas, a gente vê as prioridades do Senhor. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, o Senhor os ouvirá. Essa é a primeira premissa da conversa do Senhor. Muda a minha casa, vamos falar primeiro sobre você. Muda meu casamento, vamos falar primeiro sobre você. Muda meus pais, vamos falar primeiro sobre você. Muda meus filhos, vamos falar primeiro sobre você. Muda minha situação financeira, vamos falar primeiro sobre você e a nossa comunhão. Nós precisamos fazer como a mulher samaritana. Quem que falou com quem primeiro? O Senhor Jesus. Pela lei, não poderia falar, porque era judeu e a mulher samaritana. Só que sabe o que a gente vê aqui que é bonito? E que eu vejo aqui o Senhor fazendo no domingo, na quinta. Deus rompe limites. É tipo assim, vamos fazer um teatrinho rapidinho. A Yasmin é o pecado do Bispo Cacá. Fica aí na frente. Ela representa um pecado. O Bispo Cacá contou uma mentira. Aí o Senhor vem aqui, ó. E aí, Cacá? Você não é pecado não, tá? É só um teatrinho. É só um teatrinho. Ele poderia não falar com nós. Vai morrer. Pecou. Mas todos os dias o Senhor está rompendo barreiras. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Nada que possa nos separar. A não ser que a gente viva numa vida de pecado e não se arrependa. Porque se nós formos olhar lá, no livro de Romanos, no capítulo 8, se não me falha a memória, é o verso 37, só não menciona pecado e iniquidade. Mas ainda assim, que seja algo que separe, o Senhor sempre está mandando uma palavra e se manifestando no nosso meio. O Senhor, Ele rompe limites. Então, o que essa palavra tem a ver com Apocalipse 3:20? A mesa. O Senhor quer sentar à mesa comigo e com você, para falar sobre a relação com Ele. Quando nós lemos Apocalipse 3:20, ele vai falar de alguns pontos que é: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir, primeira coisa, irmão, comece a escutar a Deus. Comece a escutar ao Senhor. Muitas das vezes a gente carrega muita convicção com a gente, e por haver essas muitas convicções, nós não ouvimos ao Senhor. E o que a gente muitas vezes não percebe é que às vezes a gente está passando por uma situação que não era para a gente passar, porque a gente não deixa de dar crédito às nossas convicções. Muitas das vezes as nossas convicções, o nosso pensamento, o nosso eu está nos levando para o fundo do poço e nós não estamos ouvindo ao Senhor. Primeiro ponto, ouça o Senhor. Escute a palavra de Deus. Mas eu estou na minha razão, pastor. Escuta a palavra de Deus, meu irmão. Fulano que errou, escuta a palavra de Deus, querido. A glória é de Deus, não queira glória para você. A glória não é sua.
A glória é de Deus, mas foi fulano que errou. Escuta a palavra de Deus, criatura. Escuta a palavra de Deus. Porque se fosse por razão, Zaqueu e a samaritana estavam perdidas. Paulo estava perdido. O Senhor quer salvação. O Senhor, o propósito da nossa caminhada é salvação, irmão. Salvação, irmãos. Segundo ponto que ele fala, abra a porta. O que é abrir a porta, irmão? Aceitar Jesus, aceitar o batismo, buscar o batismo no Espírito Santo e se reconciliar com Ele. Isso é abrir a porta. Eu não aceitei Jesus ainda. Você tem a oportunidade de aceitar hoje, você vai estar abrindo a porta. Eu ainda não me batizei, se posiciona hoje. Estou igual o filho pródigo, se reconcilia hoje. Abre a porta. E terceiro, ele fala, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Senhor está falando assim, eu vou fazer o que eu quero. Eu vou entrar, eu vou cear, eu vou fazer o que eu quero. Dê liberdade para o Senhor na sua vida. Muitas das vezes, tem coisas que não acontecem na nossa vida porque o Senhor Ele quer mexer em algumas coisas na nossa vida. Então, você agir assim, certo? Começa a agir assim. Ah, então, você não queria fazer isso, né? Então, vai lá e faz. Então, você quer fazer isso, né? Então, não faz. Ele quer mexer, só que nós não damos liberdade para Ele. E por não dar liberdade, tem muitas coisas que poderiam acontecer e não acontece. Para finalizar aqui, queria compartilhar algo que eu achei muito interessante. Eu tenho um livro onde nós vemos os costumes dos judeus. E a palavra do Senhor, ela vai falar que quando os judeus, eles iam se alimentar, primeiramente, é uma coisa que eu pergunto para você, até nas simples coisas que nós podemos achar pequeno, mas para Deus tem uma grande importância, nós podemos glorificar ao Senhor. Quando eles iam fazer a refeição, eles agradeciam. Eles agradeciam. Uma referência, Deuteronômio capítulo 8, verso 10. Comerás e ficarás satisfeito, e bendirás a Yahvé, teu Deus, na terra que Ele te dará. E no costume dos judeus, eles oravam antes e depois. E nós vemos também na palavra do Senhor, Jesus abençoando o alimento. Hoje você é grato pelo que Deus te deu? Você consegue tirar 30 segundinhos? Nossa, lembrei daquele arroz com cenoura. Louvado seja Deus por aquele arroz com cenoura. Ah, veão, eu vi aquele arroz e falei, meu Deus, que arroz bom. Devia estar muito saboroso. Jesus Cristo. Não, tem que dar honra a quem honra. Os líderes da igreja primeiro, né? Aí depois, né? Não, irmã, aí vai, né? Mas eles faziam isso. Agradecia. Pastor, a fome é grande, não dá para aguentar. Dá para aguentar sim, irmão. Como o pastor Flávio falou assim aqui hoje, às vezes o Senhor quer fazer algo em você ou através de você. Como levar outras pessoas a serem gratas? Você está lá no seu trabalho, para 10 segundinhos, agradece o Senhor. Agradece pelo seu alimento. Isso é a conduta de cristão. É a conduta de cristão. E sabe o que quer fazer isso? É você viver em profundidade com o Senhor. Você não se envergonha do seu Deus. Porque quem se envergonhar do seu Deus, naquele grande dia, o Senhor também não vai te reconhecer, irmão. Ah, eu tenho vergonha. Abandona a vergonha, irmão. Porque o Senhor, Ele não tem vergonha de nós. Somos aqui pecadores, e mais uma vez falo, Ele está aqui para salvar. A palavra do Senhor, ela vai dizer algo interessante que na mesa do judeu. Não sei se alguém já viu isso. Que naquele tempo, para fazer a refeição, era somente uma vasilha. E não tinha talher. Era cada um com o seu pedaço de pão. E colocava na mesma vasilha.
E é esse tipo de relação e intimidade que o Senhor quer comigo e com você. Profundo. Profundo, porque às vezes nós somos assim, é qualquer um que você chama para colocar na sua mesa? É qualquer um que você faz comida e fala, vem aqui almoçar na minha casa, vem aqui jantar? Às vezes tem pessoa que você atende só no portão, você chama a pessoa fica aqui do outro lado, tudo bem? Aí você já repara, né? Aí é hora de, assumir o Teletubbies. É hora de dar tchau. Porque só chegou no portão, é hora de dar tchau. Ou então, às vezes, a pessoa entra, aí fica só ali, e o café, pastor? Mas quando a pessoa ela tem uma grande importância para você, vem cá que vai ter pizza. Vem cá que vai ter uma costela com farinha. Quem gosta de costela com farinha aí? Levanta a mão. Eu amo isso, irmãos. A gente pode combinar um costelão aí, sei lá. Mas você faz exatamente aquilo que a pessoa gosta. E é essa intimidade que o Senhor está querendo de nós. Que sejamos convidados por Ele. Ele tem a intimidade para entrar. Ele sente aonde quiser. E coma na mesma vasilha. E não tenha nenhum tipo de barreira. Não tenha nenhum tipo de limitação. Ele sabe tudo de você. E sabe por que Ele quer saber tudo de você? Não porque Ele conhece somente o seu coração, mas porque você fala. O Senhor, Ele quer uma relação onde você chegue, Senhor, meu dia não foi legal hoje. Senhor, eu falei tal coisa que eu não deveria falar. O Senhor quer uma pessoa arrependida diante dEle. Como também quer uma pessoa sonhadora. Uma pessoa que revela todos os seus desejos, vontades, erros, compartilhe os seus sonhos e principalmente que faça a vontade dEle. Porque aqui tem um outro detalhe. A palavra fala que era costume que quando ia na casa do judeu, o convidado recebia ou um pedaço de peixe ou um pedaço de carne. Sabe o que significa isso? A refeição dentro de casa era normal, mas quando tinha convidado, uma pessoa especial entregava o pão e o peixe. Entregava um pedaço de carne. E é essa exclusividade que o Senhor quer de nós. Que você entregue seu melhor para quem? Para você? Não, para Ele. Se coloque de pé. O que o Senhor quer de nós? Busque intimidade hoje e sempre. Porque através dela somos promovidos com a libertação e a salvação. Amém? Gostaria de convidar, tem alguém no nosso meio aqui que ainda não aceitou a Jesus Cristo? Vem aqui na frente. Tem alguém que ainda não se batizou? Vem aqui na frente.